boa tarde. Me chamo Josi, sou bióloga com especialização em microbiologia e hoje eu trouxe para vocês um tema de extrema importância, tema atual, vacina. Importância da vacina, por que tomar a vacina, por que não tomar a vacina. Então, a gente está vivendo um momento agora da Covid-19, e que a gente sabe que no momento a gente está aguardando para poder a gente tomar aquela vacina, né? Primeiro os idosos, aqueles grupos de prioridade, a gente sabe, devemos respeitar isso. E por que tomar essa vacina? Né? Tem gente optando por não tomar. Vale a pena arriscar tão alto não tomar essa vacina? Vamos entender o que é realmente uma vacina e o que causou alguns grupos a optar por não vacinar seus filhos. Vamos tentar entender, vamos saber, vamos conversar a respeito de até onde vai o direito dos pais optar por não vacinar seus filhos. Eles têm esse direito de opinar, de optar em vacinar ou não seus filhos? É somente dos seus filhos que eles estão falando? Vamos conversar a respeito disso um pouco? Então, eu li a respeito de alguns grupos, e tem esses grupos no WhatsApp, Facebook, Instagram, pessoas que optam por não vacinar os seus filhos, no momento que a gente está vivendo uma pandemia de coronavírus. Ué, mas o que tem a ver? Criança, coronavírus, a vacinação por enquanto só está liberada para os idosos, grupos prioritários. Vamos conversar por etapas. O grande público agora, de repente que está me ouvindo, são pessoas que não acompanharam num passado de epidemias, doenças mortais, varíola, por exemplo, né, antes da vacina, antes da descoberta da primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola. A poliomielite, aquela paralisia infantil, doença mais conhecida como paralisia infantil, doença causada por um vírus, poliovírus, que ele ataca o sistema nervoso, causando paralisia nos membros inferiores. Muitas crianças, muitas mesmo, perderam até suas vidas, porque era de um caso tão avançado que algumas ficavam paralíticas dos membros inferiores, outras meio atrofiadas e algumas morriam, não suportavam. Então, as pessoas tinham seus filhos pequenos, mas de repente eles paravam de andar, tinham febre e começavam a ficar paralíticos. Isso assolou durante muito tempo a sociedade mundial. Vários países viveram isso. Várias famílias perderam suas crianças. Até adultos também pegaram, né, esse vírus da polio. Mas ele acometia mais as crianças, principalmente as crianças. E quem viveu essa época sabe como era doloroso ver essas crianças passarem por isso. Quando foi descoberta a vacina contra a poliomielite, isso foi um motivo de muita alegria, foi festa no mundo, porque sabiam que as crianças iam ficar imunes a esse vírus, protegidas devido à vacinação. E depois foi feito campanhas, né, no mundo inteiro para poder alcançar e erradicar essa doença. Existem países que ela ainda assola, tá? Ela ainda assola. E a gente, o nosso país, o Brasil, ele é aberto. Pode vir gente de tudo que é lugar. Isso é bom, é ótimo. O problema não está em quem vem para o nosso país. O problema está na gente não estar imunizado nem imunizando nossas crianças. Então, se o vírus não está circulando mais aqui no Brasil, mas ele pode vir de outro país. E a partir do momento que a gente não está imunizado, ele pode ficar aqui também e circular e fazer a arruaça novamente. A gente quer isso depois da gente ter vivido aquilo tudo de tristeza no passado. A gente está disposto a viver isso novamente, sendo que agora a gente tem meios para evitar isso. O sarampo, a rubéola, praticamente ele sumiu
do nosso território nacional. Mas aí, as pessoas começaram, opa, maravilha, não tem mais o vírus do sarampo circulando, da catapora, né? Da rubéola, então não tem mais circulando, beleza, não precisa vacinar mais. Para com isso, gente. Tem campanha para vacinação. Se não vacinar, não vai ter imunidade. Ah, nossas crianças já têm a imunidade aqui, calma. E se vier lá de fora? Foi introduzida. E encontrar a gente aqui sem a imunidade necessária que tem que ser. A culpa é de quem trouxe? Não. A culpa é nossa, porque a gente tem meios para combater essa doença. E não estamos combatendo? Então isso vale para paralisia infantil, isso vale para o sarampo, para a rubéola, para todas as vacinas e todas essas doenças. Por que não imunizar nossas crianças? Ah, tá, mas porque fulano me disse que vacina é para controlar o nível de pessoas, isso é para controlar a natalidade. Não, porque fulano tomou a vacina contra a gripe e ficou gripado. Fulano tomou vacina contra o Covid-19 e está doente. Gente, isso é uma bobeira. Não é assim que funciona. Vamos tentar entender como isso realmente funciona? Então, coloque suas dúvidas. Tem material disponível. Vou liberar aqui também alguns... tem um site também que fala sobre as vacinas. Tem as referências bibliográficas, estão no final desses slides que eu vou passar para vocês. Podem pesquisar, querem ler um pouco mais, busquem artigos confiáveis. Não fiquem pegando notícias do status do WhatsApp, Facebook, Instagram. Gente, tem gente que não leva importância, parece que esqueceu. O jovem, eles não presenciaram esse momento ruim de poliomielite, do sarampo. Eles não sabem o que é essa doença. Lê nos livros, mas não viveram isso. E ótimo que não viveram, porque foi muito ruim. A gente vai pagar o preço de viver tudo isso, sendo que agora a gente tem as armas certas para poder combater isso. É a vacinação. Vamos parar para pensar. Eu tenho filho, eu opto por não vacinar o meu filho. Tá, beleza. Aí o meu filho contrai uma doença, mas que de uma forma branda, o vírus veio, né? Digamos, de uma forma branda, que isso é difícil. Quando o vírus vem, ele vem virulento, ele vem para arrebentar mesmo a pessoa. Muitas das vezes levar até a óbito, e a gente sabe disso, né? Estamos vivendo um momento crítico da nossa história mundial, que é um vírus virulento, que ele mata mesmo as pessoas. Tem pessoas, ele não escolhe classe, cor, status, classe social, nada. Ele não escolhe nada disso, não. Ele vem, ele infecta, toma conta do sistema da pessoa e, dependendo, ele mata, não tem jeito. Tudo bem? Então, aí eu opto por não vacinar o meu filho. Meu filho pega digamos assim, uma catapora, né? Mas vou cuidando e ele, né, vai melhorando aos pouquinhos. Mas ele vai brincar na escola com seus coleguinhas. E lá naquela escola tem uma criança que ela tem câncer, que ela faz quimioterapia. Então aquela criança, ela vai estar com o sistema imunológico dela comprometido, fraquinha, para que vocês entendam que a quimioterapia ela faz isso, deixa as pessoas com imunidade comprometida, fraquinha, digamos assim, palavras simples. E o meu filho, brincando com aquela criança, ele passa o vírus da rubéola para aquela criança. O meu filho, que estava praticamente curado, porque o sistema imunológico dele, não sei como, conseguiu combater isso aí, porque é difícil, tá? A criança sofre muito. Mas aquela criança que tinha câncer não resistiu e morreu. Olha a escolha que eu tive. Não vacinar o meu filho. Olha no que se tornou o óbito de uma outra criança. Então aí eu pergunto a vocês, é um direito meu optar por não vacinar o meu filho? É justo eu passar por isso? Vírus da Covid.
Tem pessoas com medo de tomar a vacina, porque causa reação adversa. Vai ficar doente de Covid, estão fazendo isso para poder inocular o vírus dentro do meu corpo e eu ficar contaminada contra a Covid. Não é assim que a vacina funciona. Não é assim. Então vamos entender um pouquinho sobre essas vacinas. Ah, tá, o que eu esquecendo de falar com vocês é o seguinte. Lá em Londres, há 23 anos exatamente atrás, um médico pesquisador, ele levantou uma hipótese, um artigo, um estudo preliminar, não estava concluído, com apenas 12 crianças, onde ele fazia relação da criança tomar a tríplice viral, aquela vacina que combate o sarampo, a catapora e a cachumba. Essas crianças, essa vacina está relacionada com o autismo dessas crianças. Só que foram 12 crianças apenas. E foi um estudo preliminar. Agora o problema todo não está aí. O problema todo está que ele conseguiu colocar esse artigo dele em uma das revistas mais famosas da época, revista Lancet. E é uma revista muito bem conceituada. Tempos depois, isso foi uma farsa. Foi comprovado que isso tudo foi uma farsa. Porque esse mesmo médico, ele estava tentando divulgar uma nova vacina contra o sarampo. Rival, ia competir com a tríplice viral. Então existia um interesse financeiro nisso aí. E vários estudos foi feito em cima, com base nisso aí, nessa informação preliminar dele, e foi comprovado que não existia relação entre a tríplice viral e o autismo dessas crianças. Foi jogado por terra essa informação há 23 anos atrás, pessoal. Isso não existe mais. Só que até hoje tem pessoas que compartilham dessa informação em Facebook, em WhatsApp, falando que a tríplice viral causa autismo. Pelo amor de Deus, não vamos pensar assim não. Vamos sair desse pensamento, vamos tentar ler um pouco. Vamos buscar artigos confiáveis, coisa comprovada. Não é hipótese não, são vidas humanas. Quando eu opto por não vacinar uma criança, a pergunta vem, se ela for infectada com vírus, ela vai conseguir combater isso? Ou ela vai morrer? Eu posso? Gente, é muito sério isso. E a partir do momento que eu divulgo uma informação dessa importância, é crime. É crime. Porque vacina salva vidas. Ah, eu tomei vacina contra a gripe, eu fiquei resfriada. Calma, calma. Acordou o seu sistema imunológico. Ele começou a trabalhar, produzir anticorpo. Nada em comparação se você tivesse pego o vírus mesmo da gripe. Nada em comparação. Então vamos parar de divulgar essas informações sem fundamentos. Vamos estudar um pouco mais a respeito. Vamos divulgar coisa boa. Vamos se preocupar com a importância das palavras que a gente divulga em rede social. Isso é sério, é grave. A gente está vivendo um momento que as pessoas não têm que se basear em conversas sem fundamentos. Isso pode levar vidas, pode causar a perda de muitas pessoas. Tudo bem? Então, vamos parar de divulgar esses materiais sem fundamentos, por favor? Tá ok? Então, o assunto de hoje é sobre vacina. Vamos lá, pessoal? E eu quero que vocês deixem comentários de vocês, façam suas inscrições, dê aquele joinha, tá? Sinalizem o que vocês querem saber um pouco mais. Vamos falar sobre o que na próxima aula? Eu achei esse assunto muito interessante, porque me causou preocupação de passar na rua e as pessoas falarem que não vão tomar vacina contra o Covid, porque vão ficar doentes contra o Covid. Não. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Bom, falando sobre a vacinação. É um tema de muita polêmica, as pessoas que não querem se vacinar, outras querem se vacinar, mas vamos tentar entender com estudo
começou? Vamos lá. Bom, a descoberta da imunização. Em 1789, o médico cientista inglês Edward Jenner, ele ouviu relatos que trabalhadores da zona rural, precisamente os ordenhadores, as ordenhadoras, aquelas mulheres que ficavam tirando leite, né, das tetinhas da vaca. Então, eles não adoeciam, não ficavam doentes da varíola, pois já haviam se contaminado com a varíola bovina. Era um tipo de varíola menos virulenta, menos agressiva para o humano, tá? Elas ordenhavam, elas já se contaminavam com aquela varíola bovina, mas quando entravam em contato com o vírus da varíola humana, elas não adoeciam. Vamos tentar entender por quê? Vamos lá. O Jenner, né, ele começou a fazer experimentos para tentar entender se realmente tinha fundamento aquilo. Então, ele extraiu pus das mãos de uma ordenhadora, que ela havia se contaminado com a varíola bovina. E ele pegou o pus desse ferimento, né, das mãos dessa ordenhadora, e ele inoculou em um menino saudável de 8 anos de idade. Quer dizer, era o vírus da varíola bovina. E ele foi e inoculou o vírus, né, no caso da varíola bovina, nessa criança de 8 anos. O menino contraiu a doença de uma forma branda e logo ficou curado. A varíola bovina. Ele adoeceu, mas muito branda a doença, em seguida ele ficou curado. Jenner, novamente, nesse menino, só que dessa vez ele pegou o líquido extraído da pústula, ou seja, da feridinha, né? Da varíola humana. Dessa vez não foi mais da varíola bovina, foi da varíola humana. E o menino inoculou no menino, no mesmo menino. E esse menino, ele não ficou doente. O que significa isso, pessoal? Significa que ele estava imune a essa doença. Ele criou anticorpos. Era como se ele tivesse sido contaminado, digamos assim, né? Na verdade, não se diz contaminado, mas se diz assim, ele teve contato com esse vírus de uma forma muito branda, porque era o vírus da varíola bovina, era uma forma branda do vírus. E quando ele teve contato realmente com o vírus da varíola, ele já não apresentou sintomas, ele não adoeceu. Então, significa que ele estava imune a essa doença, não contraiu mais. Estava, então, descoberta a primeira vacina com vírus atenuado, ou seja, vírus enfraquecidíssimo. Esse vírus atenuado, gente, é o seguinte, é um vírus que ele é tão enfraquecido, que ele é incapaz de causar doença. Então, vacinas com vírus atenuado, ela é incapaz de causar doença, só que ela é capaz de acordar o sistema imunológico e produzir anticorpos, para quando a pessoa vier a ter contato com a doença mesmo, com o vírus vivo, ela não vai adoecer, porque ela já vai ter anticorpos produzidos para combater esse vírus. Tá? Então, a palavra vacina, ela deriva justamente de variolae vacinae, nome científico dado à vacina bovina. Então, por isso que se chama vacina. Bom, partindo daí, a segunda geração de vacinas foram desenvolvidas por Louis Pasteur, cientista francês. Essas vacinas eram voltadas para combater a cólera aviária e o carbúnculo. Foi a partir então que as vacinas começaram a se tornar um dos principais elementos no combate contra as doenças no mundo inteiro, segundo a nossa Fiocruz. Bom, o êxito da campanha de vacinação contra a varíola na década dos anos de 1960 mostrou que a vacinação em massa, quer dizer, vacinar a maioria das pessoas, tinha o poder de erradicar a doença, ou seja, se pudesse vacinar um número altíssimo de pessoas, essa vacina poderia erradicar a doença, ou seja, acabar com essa doença, parar que esse vírus circulasse
no meio das pessoas. Isso foi realmente feito, porque o último caso de varíola notificado no Brasil foi em 1971. Gente, viva a vacina! Viva a vacina! Porque as pessoas morriam, e eram muitas pessoas que morriam. E foi através da vacina que isso tudo mudou, foi erradicada. Em seguimento, depois, né, dessa erradicação da varíola, inicia-se em 1980 a primeira campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, ou seja, paralisia infantil. Como eu havia falado com vocês, era uma doença que atacava, ou seja, é uma doença que ataca o sistema nervoso, causando paralisia dos membros inferiores ou até a morte mesmo. Antes disso, era um número altíssimo de pessoas que morriam ou ficavam paralíticas com a paralisia infantil. O último caso da poliomielite, ou seja, da paralisia infantil no Brasil, ocorreu na Paraíba em março de 1989, segundo o Ministério da Saúde. Olha, gente, que maravilha! Que maravilha! Olha o resultado positivo da vacina. Isso não é bom? Por que a gente vai mudar isso, pessoal? Por que a gente vai pensar diferente? Era uma doença que matava, colocava nossas crianças paralíticas, sem poder brincar. Nossas crianças, foi uma época tão triste, que as mães não deixavam as crianças brincarem com as outras, porque sabia que passava, não sabiam como que aquilo passava. Que é através, a poliomielite, a paralisia infantil, ela é através das fezes, tá? Fezes na boca, ou seja, alimentos sujos com fezes de pessoas contaminadas, a água, a falta de saneamento. Então, isso tudo era um meio de contaminação com a paralisia infantil. Então, as mães exatamente, elas não sabiam isso. Tinham uma ideia que eram germes que causavam isso nas crianças, mas não sabiam como era a disseminação disso tudo. Mas isso teve um basta, através da vacinação, através das campanhas vacinais. Bom, aqui são apenas algumas fotos, né? Porque temos várias fotos, né, na internet. Esse primeiro aqui é da varíola, a pele da pessoa ficava cheio de feridas, era um número muito grande de óbitos. A paralisia infantil, que as crianças ficavam paralíticas, com as perninhas, né, atrofiadas. A catapora, rubéola, sarampo, a cachumba, também as crianças ficavam muito acometidas. O sarampo, ele matava muito. E o sarampo, ele, devido esse grupo que eu estava comentando com vocês, esses grupos anti-vacinas, o sarampo, ele foi quase erradicado no país. Não tínhamos mais o vírus do sarampo circulando em território nacional. Só que as pessoas pararam, parece que esqueceram o que o sarampo pode causar: cegueira, surdez, morte, né? Parece que as pessoas esqueceram o que era isso. Alguns realmente não chegaram a conhecer, não chegaram a ver pessoalmente uma pessoa com sarampo, né? Nem com paralisia infantil. Mas algumas sim presenciaram essa época. E foi uma época que, gente, maravilha, a gente não está vivendo isso hoje, mas alto lá, temos informações que o vírus voltou a circular no nosso país. Ué, como assim? Se foi erradicado, não estava mais em território nacional, tem uma explicação para isso. Quando você para de vacinar suas crianças, você não está trazendo a imunidade para elas. Nosso país, como eu falei com vocês, é um país aberto. Entra, sai, pessoas do mundo inteiro e pessoas não imunizadas. A Venezuela passou por uma época e passa até hoje, né, um momento político muito complicado. A gente também está vivendo, mas não vamos entrar nessa questão. Vamos entrar na questão que um país que está vivendo uma escassez muito grande não vai se preocupar com campanha vacinal. Então, a culpa não são deles. Não vamos pensar que os venezuelanos estão trazendo doença para a gente. Não. Eles não estão tendo oportunidade de combater, de se imunizar. Mas a gente está tendo. Agora, a partir do momento que a gente passa a optar por não imunizar nossas crianças, aí vem o vírus de lá para cá, vai encontrar o quê? Pessoal sem imunidade. O que vai acontecer? Vai se instalar novamente.
teve vários casos de sarampo no Brasil. Voltou, gente, só depende da gente. Vamos tentar modificar isso aí, tá? Não vamos esquecer as coisas ruins que esses vírus, que hoje em dia são combatidos através da vacinação, voltar a cometer nossas crianças, nossos idosos, a sociedade de uma forma geral. A gente pode combater isso. Vamos tentar. Bom, aí eu digo, liberdade do quê? Quando eu falei com vocês, eu tenho a liberdade de escolha a partir do momento que eu não vou comprometer ninguém. A partir do momento que eu vou comprometer, devido à minha escolha, a sociedade, parou a minha liberdade. Parou. Porque a partir do momento que eu opto por não vacinar o meu filho, como é que eu vou mandar o meu filho para a escola? Para um parquinho, para uma festa de aniversário? Ele pode adoecer e levar o vírus. Ou ele pode estar com o vírus, porque tem doenças assim, que a gente é infectado, mas fica assintomático. É o caso atual do Covid. Tem pessoas que estão com a infecção, mas não apresenta sintomas. Mas nem por isso ela para de infectar as outras pessoas. Ela infecta outras pessoas e dependendo daquela pessoa ali, ela vai morrer. Direito sobre quem? Eu tenho direito disso? Vamos parar para pensar nessas perguntas? Aí vem saúde pública. Por quê? A partir do momento que eu estou imunizando, que eu estou imunizada com a vacinação, aquelas pessoas que não podem passar pela imunização, porque tem pessoas assim, pessoas imunocomprometidas, pessoas que passam por tratamentos de quimioterapia. Existem várias doenças autoimunes que não podem tomar vacina. São proibidas, né, de tomar essa vacina. Então, essas pessoas, não é porque elas querem, é porque elas não podem se vacinar. Mas se eu estou vacinada e aquele grupo estão vacinados, o que vai acontecer? Aquela pessoa ali, ela vai estar protegida, mesmo que ela não tenha tomado a vacina, mas aquele vírus não está circulando, ele não está circulante. Eu estou imune, não adoeci, não fui infectada, a outra pessoa também não, porque está imune, então vamos, de uma certa forma, proteger. Saúde pública, saúde para todos, não somente para mim, saúde para todos. Bem entendido, pessoal? Vamos pensar nessas coisas um pouquinho? Vamos divulgar informações verdadeiras? Vamos procurar estudar e entender um pouco mais sobre essas coisas? Vamos lá? Então, eu disse o porquê se vacinar, quais as doenças que combate, mas vamos tentar entender o que realmente são as vacinas? Vamos lá. São substâncias biológicas introduzidas no corpo das pessoas a fim de protegê-las de doença. Ou seja, o princípio fundamental da vacinação é administrar uma forma morta ou atenuada. Atenuada, lembra a palavra que eu falei? Atenuada, muito enfraquecida de um agente infeccioso, que pode ser vírus ou bactéria, ou um componente, ou seja, um pedacinho do micro-organismo, que não causa doença, mas essa partícula, esse vírus atenuado, essa bactéria morta, não causa doença, mas ela pode provocar uma resposta imune que fornece a proteção contra a infecção pelo organismo patógeno vivo. Ou seja, você tomou a vacina, vai ter um mecanismo de produção de anticorpos. Quando você tiver contato com essa bactéria viva, com esse vírus ativo, ela não vai causar doença em você, porque você já tem anticorpos, você já tem células de memórias no teu corpo, que vai chegar perto da bactéria, ó, vai destruir, vai chegar perto do vírus e vai destruir, não vai causar doença, tá? Aí aqui eu coloquei duas figuras, que simulação, como é que a vacina atua no nosso corpo. Aqui eu fiz um desenho, um rascunho, mas é de uma forma muito simples, para que vocês venham entender o que é a vacina, o que ela causa, como é que o nosso corpo reconhece a vacina. Bom, vem lá uma injeção de uma vacina. Vamos dar exemplo aqui, a vacina do sarampo, contra o sarampo.
Aí vem o enfermeiro, a enfermeira, vai lá, aplica a vacina na pessoa, né? De vírus atenuado, aquele vírus muito enfraquecido a ponto de não causar doença. Gente, a vacina não causa doença, tá? Lá dentro do nosso organismo tem umas células de defesa muito ativas, que elas ficam tomando conta como se fossem soldados, tomando conta do nosso corpo. Então, tudo que entra de diferente, eles são acionados. O nome dessa célula é o macrófago. Então, essa célula vai lá, reconhece esses agentes, que são as partículas dessa vacina, né? Reconhece, tem alguma coisa de errado aqui acontecendo no nosso corpo. Vou tomar medidas contra isso, vou apresentar para o linfócito T, porque esse linfócito T, ele vai saber o que fazer para resolver essa bagunça que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo identificar o que é isso. Gente, célula não fala, mas eu estou explicando de uma forma que vocês consigam entender, de uma forma bem simples. Aí o linfócito T pega, né, essas informações que o macrófago forneceu para ele e apresenta para o linfócito B. Linfócito B é uma célula produtora, ela vai produzir os plasmócitos ou vai produzir células de memórias. A partir do momento que esse linfócito B produz os plasmócitos, esses plasmócitos produzem os anticorpos contra essa invasão, que é como se fosse uma invasão, não são vírus vivos, tá? De novo, frisando para vocês não falar, na vacina introduz vírus vivos. Não, não é isso, não é. É um vírus enfraquecidíssimo, mas vai despertar o nosso sistema imunológico para produzir os anticorpos. Plasmócito foi, produziu anticorpos, os anticorpos foi lá, detonou essas partículas. E, por sua vez, foram criadas células de memória. Pessoal, isso aqui gera isso tudo acontece em torno de até 10 dias. A vacina vai, você toma a vacina, acontece todo esse processo no seu corpo e você em 10 dias você está com produção de anticorpos. Beleza. A próxima vez que você tiver contato com um vírus de verdade, você já vai ter células de memória, não vai passar por esse processo todo de macrófago, linfócito T, linfócito B, células de memória, não. Quando ele identificar que você entrou em contato com um vírus verdadeiro, vírus vivos, né? O vírus ativo, as células de memória imediatamente vai lá e vai combater esses agentes etiológicos, ou seja, esses vírus ativos. Agora eu pergunto para vocês, eu simulei uma vacina para o sarampo, né? Mas poderia ser qualquer uma outra vacina de vírus atenuado. Vocês imaginem se vocês tivessem contato com um vírus vivo, não tivesse tomado a vacina, e em 10 dias que arruaça esse sarampo teria feito na vida de vocês. Estão parando para pensar nisso? Qual é a diferença de você estar preparado para um combate com um vírus vivo e de você não estar preparado para um vírus vivo? Em 10 dias ele arrebenta a tua vida. Muitas das vezes ele leva a óbito. Essa é a importância da vacina. Produção de proteção, células de memória, anticorpos, para a gente ficar preparado, pessoal. Vamos tentar pensar dessa forma. Vamos ver os benefícios que as vacinas trazem para a gente. Tá legal? Bom, em 1975, falando sobre a vacinação, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Imunização, o PNI, para diminuir ou até mesmo erradicar doenças através da vacinação da população. São disponibilizadas pelo SUS, pessoal, de graça, tá no SUS, 19 vacinas de rotina, quer dizer, a criança nasceu, já tem direito a essas vacinas aí conforme a idade, porque para cada tipo de vacina tem um período da idade da criança, né? Mas que é grátis, é gratuito no sistema de saúde. Tá lá, são 19 vacinas do calendário nacional. E além desse calendário nacional, ainda tem daquele de caráter extraordinário, aquelas campanhas que tem no meio do ano. A vacina da gotinha, vamos colocar a caderneta de vacinação em dia. Vamos lá, vamos para o posto de saúde. Então, além dessas 19 vacinas de rotina, ainda tem essas
extraordinárias de campanha de vacinação. Vocês estão entendendo? Que está tudo lá disponível para a gente poder imunizar nossas crianças, nossos idosos e até a gente mesmo. E por que não ir e vacinar? E o preço que a gente pode pagar se a gente não fizer isso? Vamos parar? Olha lá, qual é a importância da vacinação? Vamos entender? Foi aquilo tudo que a gente falou atrás, né? Então, só que eu coloquei aqui, segundo o Ministério da Saúde 2021, muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação. Aí foi colocado aqui, poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche. Essas são apenas algumas doenças do passado, gente. Passado esse que muita gente não vivenciou. Só vê em livros. O negócio foi feio, foi muito feio. Eu acredito que não vale a pena a gente pagar para ver, não. Por que se a gente conseguiu com esforço, a ciência, a gente ralou muito para conseguir isso. Não foi de mão beijada, não. Foi muito investimento, foi muita renúncia para conquistar a descoberta dessas vacinas. Imunizar a população mundial. Por que a gente vai voltar no tempo? Ah, porque a vacina coloca produtos tóxicos, né? Mercúrio, tem mais mercúrio na vacina. Pelo amor de Deus, tem alimento que tem mais mercúrio do que a vacinação. Muito maior o nível de mercúrio. Ah, porque eu tomei vacina, tive febre. Imagine se você tivesse contato com um vírus ativo. Tinha morrido. Muita gente morre. Né? Então, por que pagar o preço? Aí eu pergunto, as vacinas são seguras? Falei, até antecipei um pouquinho, não é isso? Falando sobre as substâncias tóxicas, né? Que causam mal à saúde, né? Causa mal é a gente ficar sem tomar vacina. A gente pode morrer, a gente pode infectar um monte de gente. Bom, vamos lá. No Brasil, independente da vacina ser produzida em território nacional ou não, ela passa por um processo rigoroso de avaliação para ser licenciada. Não é, gente? Ah, eu inventei uma vacina, vou lá, vou aplicar no pessoal. Não é assim, não. Tem todo um protocolo a seguir e é rígido pra caramba. Vai desde os processos iniciais de desenvolvimento até a produção e fase final, que é a aplicação. Ela também passa por avaliação e aprovação por institutos rígidos de vigilância sanitária. E ainda tem mais. Ah, tá. Esse instituto rígido aqui, que eu acabei de mencionar, no Brasil é a Anvisa, tá? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela que fica aí para poder fiscalizar, para poder liberar, né, o que pode, o que não pode, vamos ver se vale a pena mesmo, se está confiável. E tem mais. Depois que ela passa por todo esse processo de análise, de liberação, mesmo assim, ela fica muito tempo depois sendo monitorada. Por quê? Por eventos adversos. Ah, mas você disse que não tem eventos adversos? Calma, gente. O nível é muito baixo mesmo. O benefício da vacina é muito maior, muito maior. Mas uma vez ou outra pode ocorrer. Então, para isso que existe toda essa vigilância, todo esse monitoramento. Estão entendendo como é que funciona uma liberação para uma vacina? Não é, controle de natalidade, vão querer exterminar uma parte da população mundial. Vamos parar com isso. Vamos pesquisar um pouco melhor. Vamos abrir os nossos ouvidos para coisas que trazem benefício para a gente e para a sociedade. Vamos pensar no coletivo? Vamos ver se vale realmente a pena eu pagar o preço. Que preço é esse? É a vida do meu filho? É a vida dos meus entes queridos? É a vida da sociedade? Como é que eu vou divulgar uma coisa sem fundamento, pessoal? Como é que eu vou divulgar uma coisa que pode causar, resultar a morte de muitas pessoas? Deixar reviver essas doenças do passado? Que isso? Nada. Vamos lutar por novas descobertas. Não vamos regredir, né? Vamos parar para pensar nisso aí, abrir a mente, estudar um pouco mais, ouvir coisas que realmente tenham fundamentos, né?
Então, coloquem seus comentários no YouTube, se inscrevam. O que mais vocês querem saber? O que a gente pode conversar sobre a saúde, sobre o meio ambiente, sobre os micro-organismos? Vamos participar, pessoal? Vamos lá. Então, eu deixei aqui, né, as referências bibliográficas e também vou colocar no YouTube na descrição, né, bases de estudos para vocês, onde vocês possam pesquisar um pouquinho melhor, documentários sobre doenças do passado. A poliomielite tem um documentário muito bacana sobre essa doença que, ó, é de emocionar, emociona mesmo, mas vale muito a pena você ficar 40 a 45 minutinhos, tá? Puxa, mas é muito tempo para um documentário. Pessoal, mas vale muito a pena. É muito lindo, é emocionante como tudo foi formado, como assim, o envolvimento, também a parte financeira também, que movimentou o mundo, moveu o mundo pela descoberta da vacina contra a paralisia infantil. Então, é isso aí. O conteúdo é esse e eu espero que vocês gostem, tá? E dê o seu joinha, vão participar. Esse canal aqui depende de vocês, da sinalização de vocês. O que vocês estão querendo saber? O que a gente pode conversar um pouco mais? Vamos debater? São assuntos que merecem um debate? Sinalizem aí. Espero que vocês tenham gostado e na próxima semana disponibilizarei um novo vídeo para vocês, tá? E vão compartilhando, porque olha só, o que é bom, você fez esse vídeo, então você vai dizer que é bom. Você não assistiu até o final? Acha que vale a pena compartilhar? Então vamos compartilhar, vamos mudar esses pensamentos, pessoal. Antivacina? Que isso, gente? Vamos voltar no passado? Vamos pagar para ver? Não vale a pena isso, não. É vidas, são vidas, muitas vidas que dependem disso, tá ok? Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, dê o seu joinha, compartilhe, se inscreva, tá? Compartilhe o máximo que vocês puderem para poder estar divulgando esse assunto sobre a vacina, importância da vacina. E vamos divulgar também de uma forma tranquila. A gente que convive com nossos entes, a gente sabe a forma que a gente pode explicar para eles a importância dessa doença. Vocês observaram que eu também não coloquei termos muito técnicos para não confundir, não complicar, mas deu para entender mais ou menos como é que funciona a vacina no nosso corpo, o que ela causa, que ela não causa doença, mas ela causa a proteção. Porque quando a gente vai ter realmente contato com essa doença, o vírus ativo, a bactéria, a gente já vai ter imunidade, a gente já vai ter proteção. Tudo bem? Então, ó, vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.